E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Estou muito atrasado com o relatório de maio do JSRE, mas vamos para o relatório. Relatório de maio. Dando aquela primeira passada nos números aqui, né? Fundo multigestão da JS Safra. Multigestão, porque o fundo ele pode comprar outros ativos, né? Que não sejam lajes, mas que a gestão já falou em lives passadas aí, de que se for, vai ser só ativos de logística. Então, ele tende a permanecer como um fundo de lajes, mas ele tem um mandato mais aberto, né? O fundo fechou maio a R$ 65,00 e a cota patrimonial está 102, ou seja, tem um baita desconto no metro quadrado dos imóveis, comprando via fundo, né? Mas esse valor ali entre 60 e 65, ele vem se mantendo, muito por conta de taxa de juros e porque lajes é um setor que sofre bastante, né, quando a economia tá mais nebulosa, por assim dizer. Então ele fica girando nessa casa de 65 aí. Por mais que o fundo venha melhorando, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. 2 bi de patrimônio, liquidez de quase 2 milhões por dia, uma liquidez muito alta, muito bom. ABL de 122 mil metros quadrados, também é um fundo que tem muita área dentro dos imóveis. Então é um fundo muito grande, e a gente consegue refletir isso na liquidez. E dividend yield de 86 nos últimos 12 meses, ou seja, imóveis são muito caros, né, os imóveis de laje, e os yields normalmente são mais baixos, mesmo para o setor de lajes corporativas, nesses imóveis AAA. Mas aí a gente também vê um pouco mais na frente no portfólio. Falando do comentário do gestor, né? Em maio, tiveram avanços aqui para uma nova locação no Tower Bridge, diminuindo a vacância, né, de 4,5 para 2,5. Ou seja, as regiões onde o JSRE tem os imóveis vem diminuindo a vacância ao longo dos meses aí. A gente tem visto uma diminuição de vacância nos arredores da Faria Lima, e o da Faria Lima está subindo um pouco, mas ainda assim é bem controlado. Mas para o JSRE, que não tem imóveis ali no coração da Faria Lima, ele vem diminuindo a vacância junto com o mercado, né, o que é muito bom. No Rocha Verá, que é mais lá para Chucre Zaidan, também teve uma nova negociação aí, ó, diminuindo a vacância de 5,4 para 4,8, caso aconteça. Aqui no Rocha Verá é mais uma negociação, mas se rolar vai diminuir. E com isso, se rolar tudo, né, a vacância consolidada sai de 3,1 para 2. Então o fundo está quase zerando a vacância. Há pouco tempo atrás esse valor estava em 8, 9, e agora, tipo, indo para 2, a gente vê que está tendo uma boa resposta no portfólio. Entrando ali na DRE, né, a gente vai ver uma apuração de receita de 13 milhões, 3,2 de despesas e 1,2 aqui de despesas do CRI, que é o que mais machuca o fundo até hoje, né? O que come mais o resultado é isso aqui. Aí a gente vê mais ali para frente na DRE mesmo. A projeção guidance, que está sendo pago o mínimo aqui, podendo chegar a 0,56, sendo que o fundo já está gerando ali 0,51, sem grande susto, sem não recorrente. Então ele está fazendo uma pequena reserva, né? E, sei lá, daqui a pouco ele pode subir aí um pouco a distribuição, né? Acompanhar. Taxa de administração de 1% e 20% de performance no que exceder IGPM mais 6. Não gosta de taxa de performance, acho que não faz sentido nenhum, mas esse fundo aqui tem, né? Falando da DRE, 13 milhões de receita apurada, uma receitinha ali de fundo imobiliário, que eles ainda têm algumas cotas, o CRI, que eles compraram no movimento que eu achei bem controverso, de trazer um CRI da casa, que estava num outro fundo, estava no JSR, se eu não me engano. Aí eles compraram esse CRI do JSR para cá, com a justificativa de fazer um head para o outro CRI, né? Só que são coisas bem diferentes e tamanhos bem diferentes, além de ser descasado o indexador. O CRI que eles têm aqui de custo alto é CDI e esse daqui é IPCA. Então, enquanto o CDI estiver muito alto, aí na casa de 15%, não resolve nada, né? Então, eu acho que eles poderiam ter, ao invés de comprar esse CRI, usar os 10 milhões que eles usaram lá da venda do HGPO para abater mais 10 milhões dessa dívida aqui e diminuir esse impacto negativo, no caso, né? Mas eles optaram por fazer desse outro jeito, que eu achei que não ficou muito legal. Mas é isso, a maior despesa aqui batendo é o do CRI Rocha Verá, que é o CRI que foi rolado aí de fevereiro de 24, ele foi rolado de novo para um prazo até 2029, 5 anos, né? E uma taxa CDI mais 2,6. Então vocês imaginam que com CDI a 15, 17% batendo ali em cima do resultado. E isso aqui que eles poderiam direcionar e que não direcionam nunca, né? Então, uma das coisas que eu acho que o mercado bate muito nesse fundo é por conta deles não darem um direcionamento para esse CRI. Eles sempre ficam rolando. Mas enfim. A composição do rendimento. Aquela vacânciazinha que ele tem
aqui você tira um pouco, né, da receita potencial por conta daquela vacância, você não está ganhando aquele dinheiro, além de que você não está ganhando, você está perdendo, porque você tem que pagar, né, o IPTU, você tem que pagar as contas do imóvel que não está alugado. Então você tem essa diminuição aqui por conta da vacância e uma diminuição aqui por conta da despesa operacional, que é até o que eles citam na nota aqui embaixo. O resultado será impactado positivamente pelo aumento das receitas e redução das despesas assim que a vacância zerar. Então, essa tratativa de vacância, deles zerarem a vacância, é boa para aumentar essa última linha de resultados aqui, né? E a gente consegue ver que o CRI é o que come mesmo bastante do resultado aqui, 9 centavos a menos por cota por mês por conta das despesas do CRI. Aqui embaixo, histórico de rendimentos. O fundo agora meio que ficou no recorrente gerando 51 e pagando 48, fazendo uma reservinha. Eles podiam colocar aqui também, né, quanto que tem de reserva, efetivamente, para a gente saber, mas não tem. Deixa eu até voltar a ver se tem aqui. Não tem no texto quanto que tem de reserva ali. Então a gente não sabe quanto que tem de reserva. Retorno total e liquidez normal, a gente vê aqui ó, que até teve uma queda no número de cotistas, e aqui deu uma subidinha, começando a voltar de novo a subida. Bastante liquidez no mês. Composição do patrimônio, bem concentrado lá no Tower Bridge, o que é um outro ponto de atenção, né? 50% da receita está vindo do Tower Bridge, então não dá para desconsiderar. Sei lá, vai que acontece qualquer coisa, ela tem um problema de afundamento no solo. Então você tem 50% da receita impactada, né? Tem que botar isso no risco também. Aqui tem o CRI, esse CRI Venâncio, foi o CRI que eles compraram do JSCR, mas é 0,5% do PL, pouca coisa. Tem 13 milhões em caixa, e o CRI Rocha Verá, e essa linha de menos 135 milhões aqui, que é só 6% do PL, mas que come quase 20% do resultado, né, que a gente viu lá em cima. É 9 centavos em 51 do gerado. Então, apesar de ser pouco no PL, é bastante do resultado. Por isso que eu acho que essa aqui era o ponto que tinha que tratar, e não ter comprado aquele CRI. Mas enfim, segue o baile. Reajustes dos contratos via IPCA, em sua maioria. Aqui, ó, percentual da receita, vindo 47% do Tower Bridge, como eu falei, esse aqui que é o ponto de atenção. Para 2025, tem 26% de revisionais. Aqui. Na revisional, são os ajustes no valor do contrato. Não é o reajuste por indexador. O nosso contrato hoje é 75 por metro quadrado. A gente vai revisionar esse valor para 85 porque é o que está rolando no mercado. Entendeu? Então vai ter bastante reajuste aqui. Então se ele conseguir jogar esses valores para valor de mercado, eu acho até que pode ser uma boa para aumentar o potencial de receita. Pouca coisa a vencer em 2025, então muito tranquilo, os contratos estão vigentes. E no segundo trimestre, no quarto, que a gente vai ver aqui a aplicação do IPCA, né, nos contratos dos inquilinos. Então tem bastante coisa para o segundo e para o quarto trimestre. 74 inquilinos, muito tranquilo, nomes grandes como inquilinos, bem diversificado entre setores, isso é muito bom. Aí aqui falando dos imóveis, né, especificamente, o Tower Bridge, ele está com 4,5% de vacância da área total, nomes grandes aqui, ó, como inquilinos, né? Medtronic, Salesforce, Fleury, na Berrine. O Rocha Verá, que é mais lá para Chucre Zaidan, 5,4%. O Torres Unidas, se eu bem me lembro aqui, é em Pinheiros, né? A poucos metros da estação Pinheiros, tá certo? Tá zerado de vacância, muito bom. O Edifício Paulista, como diz na Paulista, né? Alguns nomes interessantes também tá zerado na vacância. Tem 2 andares no prédio do Rio de Janeiro, né? No Praia Botafogo, que algumas pessoas falam até que eles poderiam vender isso aqui e usar o dinheiro para outra forma. Só que a vacância dessas 2 lajes sempre teve muito baixa. E quando eles compraram essas lajes, lá no início do fundo, o preço foi muito mais alto do que é hoje, né? Então, se eles vendessem, eles venderiam com baita prejuízo ainda por cima. Então, deixa as lajes lá, elas estão locadas, nunca deram trabalho, deixa lá, nem faz tanta diferença mais. Vendo aqui na distribuição dos ativos, né? Pinheiros aqui em cima, Paulista, a Faria Lima é essa rua compridinha aqui, Berrine e Chucre Zaidan. Então, áreas que estão melhorando a vacância, como a gente falou lá no início, né? O fundo hoje está com 3% de vacância física, já está bem mais baixo do que estava, e na vacância financeira ainda tem 7% ali para recuperar, seja no valor do aluguel, ou seja em carência, desconto, esse tipo de coisa. Ou seja, o resultado tem tudo para subir aí.
o CRI que eles compraram, lá que é uma taxa alta, IPCA mais 11,34, mas o problema foi o momento que eles compraram isso, né? Primeiro, por ser de um outro fundo da casa, e segundo, de comprar na época que o CRI está exageradamente alto. Então, enfim. Vai ser um resultado bom quando o CRI cair bem, né? Quando a Selic cair bem. E aí você receber IPCA mais 11 é bastante coisa. Mas por enquanto não teve tanto efeito. Beleza, pessoal? Tá dito aí sobre o Safra, melhorando as vacâncias, nada muito além disso. E a gente se vê então no próximo.